Olá, tudo bem? Chega mais perto. Hoje eu estou fazendo a abertura do Contagem Regressiva, sabe por quê? Porque hoje o tema vai pegar fogo, hein? E eu já estou aqui com o meu escudo na mão, a palavra de Deus, porque hoje nós vamos falar de um tema espetacular. Espera um pouquinho. Cadê o povo aqui? Ô Ana, cadê a Ana? Aqui, cadê o pastor Cândido? Calma, pastor, tá aqui. Vocês estão atrasados? Estamos O que aqui. aconteceu Não, com pastor. vocês? Não é. Tá tudo bem? Tudo certo. Tudo em ordem? Não é, pastor, tudo bom? Tudo ótimo. É que a gente estava planejando uma surpresa pro pessoal lá de casa que está nos assistindo, não é, Cândido? A gente foi ver quem está fazendo o programa do outro lado dessa câmera. Ah, vocês foram aí. lá nos bastidores, A gente então? estava lá, mas daí depois, assim, mais pro final, aí a gente explica o que vai acontecer. Ah, Pode ser? então vamos ter uma surpresinha hoje. Vamos ter uma Mas a surpresinha. Rafaela tá aqui, né? Ela também tá. Ela Podemos também chamar estava a lá com a Rafaela? gente. Pode sim. Rafaela. Oi, Rafa, tudo bom? Vem pra cá, Rafaela. Tudo pronto, Rafaela? Tudo pronto. Hoje, último dia, todo mundo animado aqui? É isso? É isso aí. Não, todo mundo animado e Rafaela tem música nova hoje, hein? Tem música nova, Ela tá tem lançando um lançamento. novo CD. Isso. E olha, pastor, tem surpresa aí pra quem tá assistindo também. CD da Rafaela Pinho tá saindo do forno aí por setembro. Hoje enfim. alguém vai ganhar um CD novo que Calma, ainda nem saiu. Rafaela, Não, fala, não, pera um pouquinho. Estraguei o programa, Eu vou ser quero ganhar. demitida, pastora Nelly vai ser demitida. Então tá, hoje, gente, não esquece, não faz Segura, nada. segura. Hoje eu vou cantar uma música de CD novo. Exatamente, Vocês mas vão ouvir olha, antes de todo mundo. hoje o dia promete, porque hoje, além de todos os brindes que a gente está mostrando aqui para vocês a semana inteira, pastor, sobre o que a gente vai falar hoje? Bom, hoje eu vi que alguém estava procurando um extintor por aí. Eu acho que era um Cândido. É, eu também acho. Ele não queria, mas nós vamos falar dele, né? Exatamente. Hoje o tema é o anticristo. Quem é o anticristo? Você acha que o anticristo é um político? É um religioso? É Satanás? É um anjo mau? Ou é um poder político-religioso? É o que você vai saber daqui a pouco. É isso aí, o programa vai pegar fogo daqui a pouco. Vamos sentar cada um no nosso lugar, vamos começar esse programa, porque hoje tem muita coisa boa para ser falada aqui hoje. Então agora, para a gente começar com tudo que tem direito mesmo, com uma boa palavra, vamos conversar com o pastor Herbert Kleber, líder de jovens para a Bahia e Sergipe. Ele já está nos ouvindo lá pelo Skype. Tudo bom, pastor? Olá, tudo bem? Boa noite. Saudações aqui da terra onde nasceu a Missão Caleb para toda a turma que está assistindo o Evangelismo Web pela internet. É muito bom estar com vocês. Estou aqui com uma galera bem bacana de Salvador e que estão mandando também um abraço para vocês aí do Evangelismo Web. É bom estar com vocês. Um abraço Que legal, a todos, pastor. Bem-vindo. Para a gente começar muito bem essa noite, alegre aí com o pessoal da Bahia e do Sergipe. Pastor, o senhor pode fazer uma oração para a gente? Ok, vamos lá. Onde você estiver, feche seus olhos, vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por tudo que está acontecendo, Senhor, esta semana no Evangelismo Web. O Senhor tem iluminado a nossa mente. Que esta noite seja mais uma noite abençoada, que este assunto será tratado de maneira tão poderosa, que alcance o nosso coração e que possamos tomar uma decisão ao teu lado. Clamamos em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor, muito obrigada pela sua presença. Continua conectado aí com a gente. E agora... Olha, você já está mandando sua pergunta? Você já mandou a sua foto? O tema de hoje, o pastor Luiz mencionou, está aqui na tela. Quem é o anticristo? Você pode dar a sua opinião, você pode mandar a sua pergunta e o pastor Luiz agora... Pastor, é um tema assim... que não tem meio termo, né? Não tem meio termo. Não tem meio termo. Não tem meio termo, é verdade. Eu queria saber como é que você vai começar a abordar esse tema hoje à noite. Meu amigo pastor Cândido, muito obrigado por me dar essa oportunidade. A Ana também. É um prazer estar aqui ao lado da Rafaela, ao seu lado, ao lado dos jovens, das famílias, que as famílias estão reunidas, né, em toda parte. É uma questão interessante. A Bíblia fala do anticristo? E se a Bíblia fala, o que é que ela fala? A Bíblia define quem é o anticristo? Seria esse um assunto para discutir num programa como este? Ou seria um assunto para discutir em off, lá numa casa somente? Ou nós poderíamos discutir esse assunto num programa de internet? Eu creio que nós podemos discutir esse assunto aqui sem nenhum problema, porque a Bíblia menciona esse assunto. Vamos então fazer o seguinte. Eu quero convidar você
abrir a Bíblia comigo na primeira carta de São João, capítulo 2, versos 18, 19 e 22. 3 versos. O primeiro diz assim: filhinhos, já é a última hora. Então vamos lá. Se eu perguntar assim para você... João, pastor. Primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 2, versos 8. Se eu perguntar assim: Rafaela, que horas são? Você ia olhar no seu relógio, como você olhou, e eu também, e ia falar o horário. Mas se você perguntar para a Bíblia, que horas são na Bíblia, você vai ver, a resposta é assim, ó. Filhinhos, já é a última hora. Hã? Que horas são? Que horas são? Já é a última hora. A última hora. Que horas são, Rafaela? A última hora. A última hora. Olha, a Bíblia fala assim: que horas são? A última hora. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Verso 19. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E agora o 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Aqui tem uma coisa muito curiosa. Aqui diz que o anticristo vem na última hora, ou seja, no final dos tempos. É uma informação. A segunda informação, que aparece no verso 18 e também no 19, diz que não existe apenas um anticristo, mas tem muitos anticristos. Você viu aqui no verso 18, fala assim: também agora muitos anticristos têm surgido. Então não é um só, é uma equipe, é uma turma grande. E o 19 fala assim, que esses muitos anticristos saíram do nosso meio. Que negócio é esse? Como saíram do nosso meio? Bom, essa pergunta nós vamos discutir durante todo o programa, essa questão. Mas uma coisa eu preciso dizer para você agora, nesse momento. Na palavra de Deus, nós encontramos a afirmação de que Deus é o nosso Criador. Presta atenção, Deus é o nosso Criador, ok? Ele criou homem e mulher, criou o ser humano. E Deus, por ser o nosso Criador, por ser o Deus dos céus e da terra, Ele é o único digno de ser adorado. Deus é o único digno, pastor Cândido, de ser adorado. Uma vez, o diabo chegou para Jesus e falou assim: se tu és filho de Deus, então se ajoelha aqui nos meus pés, me adora, que eu te dou os reinos do mundo todo e te dou a glória deles. Jesus falou assim para Satanás: sai daqui, Satanás, arreda-te, Satanás, porque está escrito, somente a Deus devemos adorar e somente a Ele devemos servir. Então somente Deus é digno de ser adorado. Só que tem uma coisa muito curiosa, que está em Isaías 14, versículo 13, versículo 14. Isaías 14, 13 e 14. Olha só o que diz o profeta Isaías. Isaías capítulo 14, versículos 13 e 14. Observa aqui, meu amigo, você que está desse lado aqui. Olha só, verso 13. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quem disse essas palavras? Satanás. Satanás tem um sonho, e o sonho dele é ser semelhante ao Altíssimo. Em outras palavras, o sonho de Lúcifer é ser adorado, reverenciado como Deus. Por isso que nesse texto o inimigo diz: eu serei semelhante ao Altíssimo, eu quero ser adorado como Ele, eu quero tomar o lugar dele, eu quero ser Ele. Então o inimigo tinha esse sonho e tem até hoje. Só que para o inimigo alcançar esse objetivo, então ele começou a estabelecer algumas estratégias, ok? E uma dessas estratégias é o anticristo, porque em primeira instância, o principal anticristo que existe é o diabo. Você viu no texto aqui? Ele quer tomar o lugar de Cristo. Ele diz, ao verso 14, vamos de novo, verso 14? Sim. Pastor, o que diz, como diz na linguagem de hoje? Vamos ver. O verso 14 fala assim, subirei acima das nuvens mais altas e serei como o Deus Altíssimo. Ah, serei como? E serei como o Deus Altíssimo. Tá vendo? Então esse é o espírito do anticristo. Então o anticristo maior, o chefe, é o diabo.
Só que o diabo, ele não aparece aí na rua para levar as pessoas, Rafaela, assim. O diabo não vai chegar assim e falar: olá, Rafaela, olá, Cândido, olá, Ana, eu sou o diabo e eu vim aqui destruir vocês. Querem me seguir? Claro que não, ele não é tonto, ele não vai fazer isso nunca. Então o que o diabo faz? Ele usa pessoas, ele usa coisas. Por exemplo, para enganar Adão e Eva, ele usou uma cobra. Imagina você chegar e a cobra falar com você. Imagina você chegar na sua casa e aí o seu cachorro fala com você: olá, Ana, tudo bem? Persuasivo, Quer dizer, você vai tomar um susto, porque cachorro não fala, gato não fala e cobra também não fala. Então o diabo usou uma coisa sobrenatural para chamar a atenção da Eva, para que ele pudesse então enganar a Eva. O inimigo faz isso, ele se esconde atrás das pessoas, dos poderes, das organizações, das coisas, para cumprir o seu propósito. E qual é o propósito dele? Ser adorado. Qual é o propósito dele? Ser semelhante ao Altíssimo. Qual é o propósito dele? Tomar o lugar de Cristo. E então, a partir daí, o inimigo começa a trabalhar para criar um movimento, criar um poder, estabelecer pessoas não convertidas para serem instrumentos dele, a fim de levar a humanidade a se curvar diante do inimigo através de pessoas, através de instituições, através de organizações, através de algum objeto ou de alguma pessoa. Então a Bíblia chama a nossa atenção para esse aspecto. E você precisa entender o seguinte: a palavra-chave desse tema é adoração. A palavra-chave desse tema é adoração. Diante de quem você vai se curvar? Você vai se curvar diante de Cristo ou diante do anticristo? E como diferenciar Cristo do anticristo? Já vou te dizer, é difícil diferenciar. É difícil, porque esse processo de Cristo e anticristo, do certo e do errado, da verdade e da mentira, do céu e do inferno, Abel e Caim, Davi e Golias, céu e inferno, esse processo, isso é complicado. E eu vou te falar para você por que esse assunto é complicado. Quer ver? Eu vou lhe mostrar um texto agora, prepara. Eu falei que ia pegar fogo, então vamos riscar o fósforo. Vamos com tudo. Vamos lá, Apocalipse 13, olha só. Eu vou mostrar um texto para você. Está preparado? Aqui. Está preparado? Está sentado? Está em pé? Está deitado? Onde é que você está? Está dirigindo o carro? Para o carro. Ah, está com a telinha ali do carro ligada. Para o carro. Vamos lá. Apocalipse, pastor Cândido. Apocalipse, capítulo 13. 13 é o capítulo da besta, tá? Apocalipse 13. Só que a gente vai ler, pastor, o verso 11. O 11. Eu até quero ouvir na sua versão. Ok. O que diz aí primeiro? Depois eu leio aqui. Tá. 13, Apocalipse 13, verso 11. Verso Fala 11. Assim: então vi outro monstro que subia da terra. Ele tinha 2 chifres parecidos com os do carneiro, mas falava como um dragão. Uau, isso é estranho, né? Na minha versão, que é igual a tua, só que é uma outra linguagem, fala assim: vi outra besta que subia, emergia da terra, possuía 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como um dragão. É a mesma coisa. Isso. Então, esse detalhe aqui mostra o seguinte, que existe um poder que o inimigo usa, para quê? Para enganar as pessoas. E como é que ele faz isso daqui? Então veja que a besta do Apocalipse parece cordeiro. Parece cordeirinho. Agradável, interessante, inteligente, inofensivo, agradável. Parece um cordeiro. Mas fala como um dragão. Essa mistura, o diabo trabalha muito com isso. Ele mistura o certo com o errado, a verdade com a mentira, a luz com as trevas, entendeu? Ele mistura. E por que ele mistura? Para enganar as pessoas. Porque se não fosse misturado o certo com o errado, as pessoas logo iriam bater o olho e dizer: está errado, não vou nessa. Então ele mistura o certo com o errado, para enganar as pessoas. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado. E o anticristo é isso. Você vê que o anticristo tem Cristo no nome, é anticristo. Só que o anticristo, ele não chega assim logo de cara e fala assim: olá pessoal, eu sou o anticristo, vou acabar com vocês. Não, ele chega como se fosse Cristo. Ele chega para ser semelhante ao Altíssimo, como diz a Bíblia. E na verdade ele quer tomar o lugar de Cristo. Esse é o ponto. Percebeu? Captou? Então nós precisamos, Rafaela, cair de joelhos. Nós precisamos ajoelhar para orar. Por quê? Porque se não for o poder da oração, as pessoas estarão perdidas. É Bíblia e oração. E você gravou uma música que fala de joelhos estou.
Não é mesmo? É verdade. Você pode cantar? Posso cantar. Então é essa aí que nós precisamos. Espero que tenha sido essa que também tá lá. Se não for, você canta outra, tá tudo certo. Não foi. Não tem problema. Pô, põe a outra da Rafaela que tá tudo bem. Sonho com o dia em que a dor não existirá. Sonho com o dia em que as flores não irão murchar. Preciso encontrar um lugar onde a paz reinará. Lá será o meu lar. Eu vou viver num lugar de amor. Esperança para um mundo sem luz. Vou rever amigos que se foram sem dizer adeus. Eu terei então a chance de abraçar o meu Salvador. Eu preciso esquecer este mundo. Quero me preparar. Aqui não é o meu lugar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para o mundo. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para um mundo sem luz. Eu vou Amém. De acordo com a Bíblia, uma adoração envolve 3 coisas: leitura da Bíblia, oração e louvor. Outra vez, leitura da Bíblia, oração e louvor. Isso é basicamente uma adoração. O que a gente faz numa igreja é isso. A gente lê a Bíblia, canta e ora. E um culto doméstico, a mesma coisa. Então, basicamente, a adoração é isso. Só que existem algumas vertentes que nós precisamos considerar. Por exemplo, quando o diabo diz que quer ser como Deus, ele quer que o ser humano se curve diante dele.
Entendeu? É isso que ele quer. E para se curvar diante do inimigo, ele aceita. Ele não precisa a pessoa se ajoelhar, mas ele aceita quando a pessoa deixa de ler a Bíblia, quando a pessoa deixa de orar, quando a pessoa deixa de louvar a Deus, e ao invés de louvar a Deus, acaba cantando músicas com letras que não tem nada a ver com Deus, e não lê a Bíblia, mas lê outras coisas, e também não ora a Deus mais. Só da pessoa deixar de orar, deixar de ler a Bíblia e deixar de louvar a Deus, o inimigo já se dá por satisfeito, entendeu? Porque ele bloqueou aí a adoração dessa pessoa a Deus. Pastor, aqui em 1 João 2, no versículo 19, Ah. João fala que alguns anticristos saíram do meio deles. Ou seja, eles já tinham aprendido que somente a Deus deveria adorar. Sim. Por acaso, essas pessoas que já sabem a verdade, conhecem a Bíblia, mas resolveram abandonar, são um tipo de anticristo? Aline, você citou 1 João 2,19. 19. Os muitos anticristos, né? Isso. Que saíram do nosso meio, diz Exato. aqui. Aline, presta bem atenção, a pergunta que a Aline fez é muito importante, deixa eu falar com você aqui. Essa pergunta da Aline nos leva a analisar a Bíblia e a história. Quando você analisa Apocalipse capítulo 1 e Apocalipse capítulo 2 e Apocalipse 3, você vai ver, Aline, a história da igreja cristã em 7 fases. A igreja cristã, ela aparece no Apocalipse em 7 fases, começando com a primeira vinda de Jesus e terminando com a segunda vinda de Jesus. Entre as 2 vindas de Jesus estão as 7 fases da igreja cristã. E a igreja cristã, ela começa pura, firme nas doutrinas, firme na palavra, firme na adoração. Primeira fase, tudo bem. Segunda fase, tudo bem. Na terceira e na quarta fase, aí começa um processo de apostasia. O que é esse processo de apostasia? Eram pessoas que estavam no meio do cristianismo, que agora dão espaço para o paganismo, abre espaço para o inimigo, e aí começa então o fortalecimento do tal do anticristo. Que o anticristo, quando eu falei que o principal anticristo é Satanás, porque ele não aparece, ele trabalha por trás. Mas o anticristo que a Bíblia menciona não é o Satanás. É um poder que o diabo manipula. Um poder que está na vida humana que o diabo manipula. Mas por trás está o diabo. Agora, esse processo do surgimento do tal do anticristo começou ali na terceira e na quarta fase do cristianismo. Por volta, para você ter uma ideia, por volta de 313 a 538 a 1798. Dentro desse período fortaleceu a figura do tal do anticristo. Então, quando a Bíblia diz saíram dos nossos, significa saiu do meio do cristianismo. Por causa de um negócio chamado apostasia. E apostasia, para quem não sabe, é o abandono dos princípios bíblicos. É o abandono da verdade. Ou a mistura. Você viu que na pesquisa, aliás, na entrevista, no Fala Povo, alguém falou assim, usou uma frase assim, que o Cristo faz tudo que é certo, o anticristo faz tudo que é errado. Não é assim, não. O anticristo, ele mistura, ele pega um pouco do que é certo, um pouco do que é errado, mistura e dá o cálice para o povo beber, para enganar as pessoas. Foi isso que aconteceu na terceira e na quarta fase do cristianismo, Aline. Pastor, além desse fator de misturar a verdade com a mentira, quais são as outras características do anticristo? Uau, excelente pergunta, Pastor, agora, Rebeca. assim, dentro da pergunta que ela fez... Aí quando o Lucas começa a falar... aproveitando aqui, né, as características do anticristo. Uhum. E dentro das características, nós temos o seguinte. Aqui em Tessalonicenses 2... Primeira ou segunda? Segunda Tessalonicenses 2, versículos 3 e 4. Sim. Fala de algumas características e fala que... dá algumas características. Uhum. Mas em Daniel... apresenta essas mesmas características, mas provindas de um chifre. Uhum. E em Isaías 14, que o senhor citou, também apresenta as mesmas características, mas provendo de um anjo que caiu do céu. Uhum. Chifre, em profecia, nós sabemos que significa rei ou reino. Sim. Anjo que caiu do céu, eu só conheço Satanás. Uhum. Então, nós temos que o anticristo é um reino ou é Satanás? Uau! Ouviu isso aí, pastor Cândido? Então, as características. E quem que é? E quem que é? Pastor, Vamos então... o pessoal daqui da Hoje internet... eu falei que ia pegar fogo? Eu falei para você Já que ia tá pegar pegando. fogo? Sabe por quê, fogo. pastor? A gente já tem mais de 3.000 pontos
de comunicação ligados aqui com a gente nesse momento. Então, assim, é muita gente que está assistindo. E muita pergunta está vindo. E muita pergunta que está vindo. Então, é gente de todo canto, como, por exemplo, o Ademar Muniz, que está perguntando se o anticristo é um poder político ou religioso, e também a Karina Bernini. Pastor Luiz, o anticristo é uma pessoa ou uma denominação? O senhor vai falar agora se é tudo isso? Vai citar as características dele? Como é que é? Agora, vamos juntar a pergunta da Rebeca com a do Lucas e da... Responder a da Karina e do Ademar Muniz. E do Ademar, juntando as três numa só. Vocês me ajudam a ler? Eu vou citar alguns textos, ok? Vamos para Daniel 8, para ver as características do anticristo e depois ficará claro quem é o anticristo. Daniel capítulo 8, por favor. E enquanto a nossa equipe aqui localiza os textos, e você que está em casa também localiza os textos, eu queria só dizer o seguinte. Daniel capítulo 8 é o capítulo que diz quem é o anticristo, das características do anticristo. Nós vamos ler aqui. Aqui nós temos a visão do carneiro e de um bode. Se você nunca leu esse capítulo, eu te animo a ler. Fala de uma visão que Daniel teve do carneiro e do bode. Daniel não entendeu a visão. Aí ele ouviu uma voz e a voz dizia para o anjo Gabriel: ô Gabriel, explica para Daniel o significado dessa visão. Aí Gabriel dá uma aula. Então, Daniel capítulo 8 tem a visão e depois tem uma aula magna. Sabe de quem? Do anjo Gabriel, meu amigo. Não é para qualquer um, não. É o anjo Gabriel. Vamos ler então. Daniel capítulo 8, versículo 9. Versículo 9. Quem poderia ler? Vamos começar com a Rebeca. Lê a Rebeca pra gente, 8, 9. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Ok. O destaque do verso 9 é que apareceria um chifre pequeno. Esse chifre pequeno aparece no capítulo 8 e também no capítulo 7. Então, o destaque aí, aparece um chifre pequeno. Veja o verso 10. Lucas, leia o verso 10. Cresceu até atingir o exército dos céus. Para um pouquinho, Lucas. Então, o chifre era pequeno, mas aí diz que ele cresceu. Cresceu até os céus. Até os céus. Continua. E alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Ok. Então, esse chifre, que era o chifre pequeno e que no verso 10 ele cresce, ele foi mexer com as coisas do céu, com as coisas de Deus. Vamos continuar agora no verso 11 com a Aline. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Para um pouquinho. Então, esse chifre pequeno é ousado. E já quero dizer que o chifre pequeno já é o anticristo. Já vou dizer logo de cara. Esse chifre pequeno aqui é o anticristo. Veja que no verso 11, você diz assim, engrandeceu-se até onde, Aline? O príncipe do exército. Vem cá, só um minuto. Quem é o príncipe do exército? É Cristo. E essa ponta cresceu até o príncipe do exército. Então, já começa a entender que essa ponta pequena, que é um chifre, cresce e vai mexer com Cristo. Porque a ponta é o anticristo. Continua, Aline. Verso 11. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Então essa ponta pequena que cresceu e foi mexer com Cristo, ele mexeu também com o sacrifício de Cristo. Em outras palavras, esse chifre pequeno representa um poder que iria mexer no plano da salvação. Iria mexer no plano da salvação. Nós sabemos que a salvação é só através de Cristo. Não há, de acordo com Atos 4, de 10 a 12, não há salvação em nenhum outro nome, a não ser no nome de Jesus. Só que essa ponta pequena cresceu, leu a Aline, e foi mexer com o príncipe do exército, e foi mexer com o sacrifício de Cristo. Pastor, rapidinho aí, desculpa interromper. Não, pode entrar, pode Mas falar. É que o verso 10 aqui, ele é muito parecido com Apocalipse 12, 4, que fala assim: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Nós sabemos que aqui se refere a Satanás, né? Apocalipse 12. Sim. Mas aqui também no 10 está falando que lançou por terra, né? Tirou algumas estrelas do céu. Sim. Não é Satanás aqui? Não é muito parecido? Pastor, explica o que é estrela aqui. É anjo também? Olha, coisa aqui. Tudo, pastor. Cadê o extintor? já. Estava pensando, estava pegando fogo. Muito bem, Rebeca e Aline. Veja, em profecia, a palavra estrelas, ela tem um significado básico, mas a Bíblia nos dá duas vertentes. Estrelas podem representar anjos e estrelas podem representar pregadores do Evangelho. Por exemplo, em Apocalipse 12, versículos 3 e 4, quando fala que o dragão com a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas, estrelas ali são os anjos. Quando em Daniel 12, versos 3 e 4,
menciona a palavra estrela, Daniel 12, versos 3 e 4. Lá diz que estrelas são aqueles que conduzem pessoas a Jesus. Ou seja, são os pregadores do evangelho. Então, depende do capítulo, estrela pode representar anjo ou estrela pode representar pregadores do evangelho. No caso de Daniel 8, verso 10, essas estrelas aqui que a ponta pequena mexeu são com os pregadores do evangelho, com os servos de Deus. Então aqui claramente não é Satanás. Não, aqui é obra do diabo, usando poderes humanos para perseguir os cristãos. Pastor, para perseguir os servos de Deus. Estão vindo muitas perguntas aqui. O Max Jonatas, por exemplo, está dizendo assim, pastor, então explica assim, porque está ficando uma ideia aqui de que o anticristo é o diabo e a gente está querendo entender melhor. O anticristo é uma pessoa específica ou é todo aquele que está contra Deus e age em favor do inimigo? Nós temos que continuar a sequência dos versos, que a gente parou no verso 11. Vamos agora ler o verso 12. Atenção, essa pessoa aí... Max Jonatas. Max Jonatas. Max, presta atenção, Max. Daniel 8, verso 12. Leia para mim, Rebeca. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Aí está. Então o verso 12 termina dizendo o seguinte, que essa ponta pequena iria jogar a verdade por terra. Só que para finalizar e responder a famosa curiosidade de todo mundo, vamos para Daniel 7, verso 25. Olha, tem que ser devagar mesmo, tá? Porque se for de uma vez só, pode matar, entendeu? Tem que ser devagar, vamos devagar. Vamos lá, Daniel 7, 25. Ô Lucas, lê para mim aí, Daniel 7, 25. Certo. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo. Volta, Lucas, começa de novo. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Veja que não é a favor, é contra. Então é anticristo, é contra Cristo, porque quer tomar o lugar de Cristo. Proferirá palavras contra o Altíssimo, o que mais? Magoará os santos do Altíssimo. Continua. E cuidará em mudar os tempos e a lei. Os tempos e a? Lei. E a lei. Muito bem, continue. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Esse verso define a questão toda. Veja, o anticristo não é o diabo, mas o diabo é também um tipo de anticristo. Acho que ficou claro isso. O anticristo representa um poder político-religioso. Um poder político-religioso que seria instrumento de Satanás para mudar a lei de Deus. Como diz aqui, para mudar os tempos e a lei. Quer ver? Vou fazer uma pergunta embaraçosa aqui para esse grupo aqui. Ninguém imagina o que eu vou perguntar, mas eu vou perguntar. Não para vocês dois, para os 3 ali. Ai, que bom. Já que eles me põem na parede, eu vou colocar eles na parede. É isso aí. Não, eu quero ver agora. Quero ver agora. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Rebeca. Que dia da semana é hoje? Bom, vai pensando. Que dia da semana é hoje? Vai pensando. Que dia da semana é hoje? Sexta-feira. Claro, é óbvio, sexta-feira. Mas veja, está errado, não é sexta-feira. Veja aqui que está falando que mudaria os tempos e a lei. Mudou os tempos. Para muitas pessoas, hoje é sexta-feira. Mas, biblicamente falando, já não é mais sexta. Já é sábado. Você viu que alguém falou ali, feliz sábado? Quem está assistindo falou, esse cara é louco, como é que dá feliz sábado na sexta-feira? Então, veja, a Bíblia está dizendo que o anticristo ia mudar os tempos e a lei. Os tempos tem a ver com o calendário. E a lei de Deus. Pega os 10 mandamentos. Agora escuta aí, vem pra cá. Vem cá, vem cá. Chega mais perto. Isso, vem. Pode vir. Ó, presta atenção. Pega os 10 mandamentos da Bíblia, Êxodo capítulo 20, e pega os 10 mandamentos do Catecismo Romano e compara os dois. E você vai ver que os romanos mudaram a lei de Deus. Entendeu? Onde fala sábado, no Catecismo aparece domingo. Onde fala para não ter imagens e não adorá-las, no Catecismo não aparece esse mandamento. E o 10º mandamento foi dividido em 2. Então veja, a mudança dos tempos e da lei é uma obra de Satanás, mas Satanás sempre utiliza as pessoas. Por isso que nós começamos falando de Satanás. Ele utiliza as pessoas. Então o anticristo é um poder político-religioso que mudaria os tempos e a lei a fim de ter o controle das coisas para se assentar como Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Pastor, peraí, só um minutinho. Agora deixa eu ligar aqui uma coisa a outra e juntar com uma pergunta que
de uma internauta. Poder romano tem a ver com catolicismo, alguma coisa assim? Porque a Valquíria Gualberto, ela está perguntando, é errado dizer que o Papa é o anticristo? Ela pergunta se é errado dizer isso? Errado, é. Sim, é a errado? resposta é simples. Vamos abrir a Bíblia e ler um texto que o Lucas mencionou, mas a gente não leu. Lucas, é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4. Eu vou lhe mostrar um texto que diz quem é o anticristo e você julga por você mesmo, tá bem? Por favor, deixa eu abrir aqui que eu não abri ainda. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4. Lucas, lê para mim, por favor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. É isso. Então você viu que esses textos, Ana, respondendo a pergunta da pessoa aí, da Valquíria, não diz que é o diabo que ia se assentar no trono como se fosse Deus. Diz que seria um homem. Aqui fala homem do pecado. Veja o versículo 2. Diz assim, versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Por que homem do pecado? De acordo com a Bíblia, sabe o que é pecado? 1 João 3, verso 4. Pecado é transgressão da lei, que seria uma das ações do anticristo, mudar a lei. Então aqui fala assim, que não acontecerá nada sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado. E aí o verso 4 fala que ele se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se como Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então a Bíblia se refere a um poder humano, poder político-religioso humano, mas que tem o controle de Satanás. Por isso que Satanás também é um anticristo. Mas o anticristo mencionado na Bíblia não é Satanás, é um poder político e religioso. E tem um detalhe muito sério nisso aqui. Aqueles que mudaram os tempos e a lei são chamados na Bíblia de anticristo. E você sabe, a mudança dos tempos e da lei começaram no dia 7 de março do ano 321, quando Constantino o Grande, juntamente com o bispo Eusébio, ambos fizeram o primeiro decreto que nós poderíamos chamar de primeira lei dominical. Mais tarde, o Império Romano se transforma, então, numa Roma religiosa. O Império Romano termina o seu domínio, perde o seu poder no ano 476 e no ano 538 Roma passa a ser uma Roma religiosa, onde surge o poder papal e aí aquilo que era um decreto de Constantino passa para o catecismo como um mandamento e a mudança da lei se concretizou. E o pior, não foi apenas a igreja romana que mexeu na lei, como diz Daniel 7,25, mas pessoas evangélicas, protestantes, aceitaram essa mudança. Então você vê, começou a mudança com Constantino, período do Império, período do paganismo, depois ele passa para o cristianismo, o que era um decreto vira mandamento, e o que era mandamento só do catecismo passa a ser defendido por pessoas protestantes, pessoas evangélicas, que pegam a Bíblia e tentam defender uma ideia pagã do anticristo, que Daniel 7,25 denuncia e chama a nossa atenção. Pastor, a coisa está ficando mais clara agora para mim. Eu pensei que fosse mais quente. Também. Mas o Leandro Lombardi, ele tuitou aqui uma pergunta para nós. Ele fala assim, o anticristo será um poder de atuação mundial ou não necessariamente? Sim, qual é o nome dele? O Leandro. O Leandro, o anticristo é um poder de alcance mundial, com certeza. O anticristo vai encabeçar o que a Bíblia chama de união dos três espíritos imundos, que nós estudamos aqui essa semana. Ou seja, o ecumenismo do mal será encabeçado pelo anticristo. O anticristo não é uma pessoa má. Não pense que o anticristo vai ter na testa dele assim, anticristo. Não. E o anticristo não é uma pessoa, não é o João, entendeu? Não é o Pedro, não é a Maria, não é o Francisco, não é o Antônio. O anticristo é um poder e tem um representante. Então, o anticristo vai trabalhando com sabedoria. É uma pessoa querida, não é uma pessoa que as pessoas odeiam. É querida, porque tem que agregar, porque tem que unir, porque tem que conquistar. Deu para você entender? Só que Bíblia, nada. Palavra de Deus, nada.
Mandamento? Nada. Mistura verdade com mentira e o povo fica assim, oh, que coisa linda, que maravilha. E Bíblia? Cadê a Bíblia? É isso aí. Pastor, Agora, ó, o Divonei Assis, ele está perguntando se o decreto dominical será a maior aparição do anticristo. É através disso que vai dar para saber que ele é o anticristo ou não? Como é que vai ser Através da lei dominical, pergunta ele. Pode ser aqui na 2? Pode ser aqui. Veja, na verdade, a Bíblia, quando fala do anticristo, ela vai numa crescente. Começa em Daniel 7, vai para Daniel 8, depois vai para Apocalipse 12, um pouquinho do 12, vai para o 13, vai para o 17, vai para o 18. São os capítulos que vão numa sequência. Ana, no capítulo 13 do Apocalipse, fala que o anticristo sofreu um golpe mortal. Apocalipse 13, versos 1, 2, 3, 4, até o verso 5. Diz que o anticristo sofreu um golpe mortal. Mas diz que esse golpe mortal, essa ferida mortal seria curada. E esse golpe mortal aconteceu há muito tempo atrás, em 1798, por uma ordem de Napoleão Bonaparte, etc. e tal. Então houve o golpe mortal. Depois dessa ferida mortal, começou o processo de cura. E esse processo de cura não terminou ainda. Ele está atualmente em processo de cura. Então o anticristo precisa conquistar as pessoas de novo. Porque a sua credibilidade e a credibilidade da sua igreja, da sua religião, das suas ideias estavam questionadas. Agora ele precisa conquistar novamente as pessoas para o processo de cura se efetivar. Quando a ferida mortal for totalmente curada, aí sim vai ser a maior força do anticristo. E isso envolve a lei dominical. Pastor, aqui em 2 Tessalonicenses 2, que a gente leu agora, no verso 4, fala que o anticristo iria se sentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E a gente viu, com as 7 pragas do Apocalipse, que tem uma praga diretamente, a 5ª praga, sobre o trono da besta. Certo. Eu queria saber se esse santuário que ele se assenta tem ligação com o trono da besta e se essa praga é para o anticristo. Uau, Pastor, Aline... onde que fica esse santuário de Deus? Uau! Agora eu preciso dar o endereço do santuário, o e-mail, o Facebook e tudo mais. Excelente, mas eu acho que o diálogo é esse mesmo. A gente precisa conversar abertamente sobre o assunto. E aqui é um programa jovem, a gente tem que discutir o assunto. Rebeca e Aline, veja só uma coisa. O texto de Tessalonicenses, quando fala do santuário, está se referindo à igreja. Quer dizer que o anticristo tem uma igreja. Entendeu? Tem uma igreja. E a Bíblia fala de 2 igrejas, a verdadeira e a falsa. A verdadeira está no capítulo 12 do Apocalipse. E a falsa está no Apocalipse capítulo 17. Então, o anticristo, ou seja, a estratégia do inimigo, envolve uma igreja. Porque o inimigo não é tonto. Lembra que nós começamos falando disso. Então, quando ele põe uma igreja, uma fachada de igreja, as pessoas dizem assim, é igreja. Fala de Deus. Como é que é? Fala de Deus. Falou de Deus, tá bom. Tem gente que fala assim, pastor, falou de Deus? Amém. Muita gente fala assim. E outra, Deus fez caridade, ajudou os pobres, amém, aleluia. Não é assim, meu amigo. Não é assim que funciona. Então o inimigo montou o seu santuário. Né? Só que esse santuário que diz a Bíblia aí, que está falando do anticristo, isso começa na segunda e terceira fase do cristianismo, mais acentuadamente. Porque lá a Bíblia fala assim, em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, quando vai falando das fases da igreja cristã. Fala assim, eu sei onde vocês habitam, que é onde está o trono de Satanás. E no outro verso, capítulo 3 do Apocalipse, fala assim, eu sei onde vocês habitam, que é onde está a sinagoga de Satanás. Ou seja, essa expressão ou essas expressões apocalípticas revelam que o inimigo trabalha realmente com o contexto de igreja. Agora, tem uma coisa muito séria. O trono, a cadeira onde senta o anticristo, sabe de quem é aquele trono? Uau, que silêncio assustador foi esse. Eu vou mostrar. Não, segura aí. Pastor, tá bom, então. Tem 2 perguntas aqui. Não, na verdade, 2 blocos de perguntas muito fortes aqui. Olha só. O Ismael Rodrigues mandou as seguintes perguntas. O anticristo terá que tipo de poderes? Tá. Ele poderá efetuar milagres? Se sim, como ele terá esse poder? E o Vini mandou a seguinte pergunta. O que o anticristo pode fazer contra nós cristãos verdadeiros? Uau, essas 2 perguntas são extraordinárias. Primeiro, é importante lembrar
O pastor Cândido me ajuda aqui, as meninas, o Lucas. Veja só uma coisa. Nós começamos o assunto falando de Isaías 14, lembra? Versos 13 e 14 do diabo e tal. Aí surgiu a dúvida, é o diabo, não é o diabo? Essa questão toda. Porque é importante entender, pastor, que o diabo ele vai trabalhando por trás, entendeu? É como se fosse o diabo tivesse controle remoto de certas situações. Então, é importante lembrar isso. O anticristo, ele não tem poder de Deus para fazer milagres. Mas o diabo pode utilizá-lo para fazer, entre aspas, pseudos milagres. Ou seja, o diabo pode colocar uma doença e pode usar o anticristo para tirar a doença que ele colocou. É uma jogada, é uma estratégia. Isso ele pode fazer. Só que tem um detalhe. Quando você vai para Mateus 24, do verso 25 em diante, você vai descobrir que vai chegar uma hora que o próprio Satanás vai aparecer como se fosse Cristo. Inclusive a Bíblia fala assim, se alguém disser ele está aqui ou ele está ali, não acreditem. Porque vai chegar uma hora, Rebeca, que o diabo vai imitar a volta de Cristo. Então, por enquanto ele está por trás, vai levando. Mas vai chegar uma hora que ele vai aparecer. Só que ele vai aparecer não como ele é. Ele vai aparecer como ele apareceu para Jesus no deserto da tentação. Como um anjo. E falou, olha, você quer comida, se tu és filho de Deus, transforma as pedras em pães e tal. Ele vem assim como um cordeirinho, que é a sua grande estratégia. Então vai chegar uma hora que o diabo vai aparecer. Aí sim o diabo vai fazer alguns milagres. Milagres, entre aspas, porque são todos falsos. Todos falsos. Só Deus pode fazer o milagre verdadeiro. Então, respondendo a pergunta dele, com Mateus 24, isso vai acontecer. O diabo pode utilizar o anticristo para fazer alguns milagres, mas o próprio Satanás vai aparecer depois e vai imitar a volta de Cristo. Já imaginou um negócio desse? E contra os cristãos verdadeiros? Contra os cristãos verdadeiros é o seguinte, quem é cristão verdadeiro, quem estuda a Bíblia, o diabo vai tentar, vai fazer todo o seu possível, mas a Bíblia garante, a Bíblia promete que Deus cuidará dos seus filhos. Deus protegerá os seus filhos. Quem anda com Cristo, o maligno não lhe toca. Amém. Amém? Pastor, só uma coisa que não ficou claro para mim. O trono da besta que vem a praga é pro anticristo ou não é pro anticristo? É o tal do trono que eu falei do trono e o pastor me pediu um tempo. Bom, respondendo a pergunta é o seguinte, o trono da besta, onde vem a praga, é o trono do anticristo. E esse trono pertence a quem? É aqui que eu queria mostrar. Posso mostrar, pastor Cândido? Agora pode. Apocalipse, vamos comigo? Todo o pessoal que está em casa. Apocalipse 13, versículo 2. Esse verso é tremendo, tremendo. Quem pode ler para mim? Está no ponto aí, Lucas? Vai. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e sua grande autoridade. A última parte, volta, por favor, Lucas. Começa aí. E deu-lhe... E deu-lhe o dragão o seu poder. Para um pouquinho. Deu-lhe o dragão. O dragão é o diabo. O diabo deu... O que é que o diabo deu? O seu poder. O seu poder. O que mais? O seu trono. O seu trono. O que mais? Grande autoridade. Grande autoridade. Então, veja, o poder do anticristo, o trono do anticristo e a autoridade do anticristo pertence ao diabo. Então aqui, desculpa, Lucas. Aqui em Daniel, porque tem a ver, quando fala que o anticristo não tem o poder por ele mesmo, não por sua própria força. Sim. Então quer dizer que o anticristo recebe força de Satanás? Claro, o poder do anticristo vem do inimigo. Exatamente isso. Vai, isso Lucas. Inclusive, não dá mais o Lucas? A última, bem objetivo, tem mais só um minutinho. Objetivo, sim. É o seguinte, pastor. Vai chegar uma hora que esse povo vai descobrir que estão errados. E aí? Sim. Rapaz do céu, puxa, eu precisaria de mais uma hora. Vai chegar uma hora, Lucas, que as pessoas vão descobrir que foram enganadas. Sabe, eu vou falar uma coisa para você. Falar a verdade aqui hoje, você pensa que é fácil? Vem aqui no meu lugar, para você ver, no lugar dos meus amigos aqui. Não é fácil. Porque quando você fala a verdade, algumas pessoas podem interpretar mal. E pode passar a impressão de que a gente está sendo agressivo, mal educado, intolerante, essas coisas todas. Que eu sei que muita gente está pensando isso. Mas eu vou falar uma coisa para você. Vai chegar uma hora que as pessoas vão descobrir que foram enganadas. Aí você vai falar assim, puxa vida, eu podia ter ouvido contagem regressiva, né? Estaria salvo. Então, sabe o que acontece? Quando as pessoas descobrirem que estavam enganadas, elas vão se voltar e se revoltar contra os seus líderes. E vai acontecer uma guerra entre eles mesmos. E eles vão dizer assim, vocês nos enganaram. Por que vocês nos enganaram? Só que aí é tarde demais. Então, a contagem regressiva está aqui para te dar esse alerta.
na Bíblia. E isso aqui é só o start, você precisa continuar estudando a Bíblia para conhecer as verdades de Deus, porque Jesus tem um plano para você. Pastor, agora estão chegando várias dúvidas, várias perguntas aqui para a gente, mas finaliza para a gente como que a gente pode buscar esse verdadeiro Deus, como que a gente pode ser realmente dele. Muito obrigado, Ana, por me dar esse privilégio de fazer esse fechamento aqui. Eu quero chamar a sua atenção, você que está em casa, para Apocalipse 3, verso 20. Apocalipse 3, verso 20 diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Hoje, Jesus está batendo a porta do seu coração. O chamado de Jesus para você é um chamado para hoje. Jesus Cristo foi aquele que nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Esse Jesus que morreu na cruz por você é o Jesus que hoje está de braços abertos te chamando, para você ser fiel a Ele, para você seguir os princípios da Bíblia e guardar os seus mandamentos. Hoje é o dia do chamado, é o dia que Deus está tocando o seu coração. Então, por favor, abra o coração para Jesus. Não espere passar mais tempo. Eu estou falando com alguém que já bateu em muitas portas, alguém que já foi em várias igrejas, alguém que é sincero, uma pessoa que busca Deus de todo o coração. Mas eu quero convidar você a seguir a palavra de Deus. Tem que seguir o que está escrito aqui. Não siga o homem, não siga o pastor, não siga o padre, não siga o bispo, nem o papa, nem o pai de santo. Siga a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Se você seguir a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo, você estará abrindo o seu coração para Ele. Ele vai entrar e vai mudar sua vida. Ele vai entrar e vai fazer de você a pessoa mais feliz do mundo. Não tenha medo de abrir o coração. Não tenha medo de se entregar totalmente a Jesus. Hoje é o dia de você fazer isso. Eu não sei o seu nome, não sei onde você está e não sei como está a sua vida, mas Deus conhece o seu coração. Deus sabe o que está passando na sua vida e Ele tem poder para mudar você agora mesmo. Então, tome a sua decisão. Seja corajoso, seja corajosa de se curvar diante de Cristo e não do anticristo. Você deseja nascer de novo? Deseja começar uma vida nova? Você tem coragem de dizer em alto e bom som de que lado você está? Você tem coragem de se expor diante dos seus amigos e assumir que você é de Cristo? Ou você vai na onda da grande multidão? Ou você vai na onda da televisão? Ou você vai na onda da mídia? Ou você quer seguir o que diz a Bíblia? Diz aí, Deus tem um plano para você, mas você precisa ser corajoso, corajosa, tem que ter fé, tem que abrir o coração, tem que dar um passo, tem que nascer de novo. Não tenha medo de fazer isso. Entre em contato com a gente agora, mande para nós uma mensagem com a hashtag assim, ó, quero ser batizado. Quero ver se você tem coragem de pedir o batismo, de fazer como Jesus Cristo fez. João Batista estava no Rio Jordão batizando, aí Jesus Cristo chegou e falou assim, ei João Batista, eu quero ser batizado. E se Jesus pediu o batismo, quem somos nós para não pedir, não é mesmo? Se Jesus foi batizado, você também deve ser batizado. Se Jesus passou pelas águas, você também deve passar. Então mande a sua mensagem para cá, use a hashtag eu quero ser batizado e você vai ser batizado. Quero ser batizado, não tem o eu, tem só assim, quero ser batizado. E Deus vai te abençoar grandemente. Amém? Se essa é a sua decisão, eu quero dar os parabéns a você. E eu gostaria de fazer uma oração por você, por sua decisão, por sua atitude de fé. Feche os seus olhos, vamos orar. Querido Pai Celestial, abençoa esse jovem, abençoe essa pessoa que está tomando essa decisão de servir ao Senhor, de adorar somente a Cristo e de ser batizado também. Eu entrego esse jovem, essa família, essa pessoa nas tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Rafaela Pinho, Deus perdoa os nossos pecados? Com certeza. Ele perdoa todos os pecados? Todos os nossos pecados. Se a pessoa se ajoelhar e orar a Deus e confessar os pecados, Deus perdoa? Com certeza. Eu queria que você confirmasse essa verdade, essa palavra,
através de uma música inédita, né? Que faz parte do seu novo CD. Isso. Vamos ouvir e vamos louvar a Deus juntos com a Rafaela Pinho. Bom, daqui a pouquinho você vai ouvir, pode colocar a Rafaela Pinho aí. Aí, música nova para você confirmar sua decisão. Hashtag quero ser batizado. Agora, manda pra gente. Deus vai te abençoar muito. Quantas vezes me arrependo, quantas já me arrependi. Quantos erros eu cometo, quantos erros cometi. Quantas vezes de joelhos vim ao Pai pedir perdão, mas nenhuma vez sequer meu bom Deus me disse não, pois Deus perdoa e não olha para trás, sua voz ecoa. Filho, vai, não peques mais, e se alguém já perdoado, outra coisa errada fez. Jesus, com sua graça, o perdoa outra vez. O santo não é aquele que sem pecar viveu, é aquele que insiste em ter Cristo ao lado seu. Se pra armadilha do inimigo está difícil dizer não, Jesus Cristo te dá forças para vencer a tentação, pois Deus perdoa e não olha para trás, sua voz ecoa. Filho, vai, não peques mais, e se alguém já perdoado, outra coisa errada fez. Jesus, com sua graça, o perdoa outra vez, pois Deus perdoa e não olha para trás, sua voz ecoa. Filho, vai, não peques mais, e se alguém já perdoado, outra coisa errada fez. Jesus, com sua graça, o perdoa outra vez. Jesus, com sua graça, o perdoa outra vez.